Título da palavra de hoje, eu vou fazer só uma retrospectiva do que a gente está vivendo nesses dias. O título da palavra de hoje é a ressurreição e o sangue que está cortada. Pelo menos aparece a cruz e a coroa e os pregos. Amanda, tu tá aí também, não foi cortada do cenário. Mas tu podia vir mais para cá, né, Amandinha? Tu tá quase na porta do túmulo, o que pode ser até profético. Então nós não queremos isso, nós precisamos de ti. Tu derrubou as flores do túmulo que Maria botou com tanto cuidado. Foi péssimo. Tu, além de não contribuir com as flores do túmulo, tu esculhamba com as que já tem. Tu não sabe? Mas ó, tu não pode ficar na porta, tá? No máximo aí como guarda do túmulo. A retrospectiva, olha, glória a Deus. Agora, a retrospectiva, na primeira semana, nós falamos sobre a bacia e a toalha, sobre o ato de servir, ou o maior servindo o menor, o Deus servindo os filhos. Jesus, que viveu 30 anos da sua vida dedicado a ser filho, a ser cidadão, a ser um homem comum como eu e você. A dúvida que resta é se ele pegava escala no culto, na congregação, na semana lá, cantando. Mas 30 anos ele dedicou a sua vida a ser filho, a ser cidadão, a pagar impostos, a não sonegar imposto de renda. Poxa, fala a Deus. A emitir nota, a pagar os seus impostos na semana, no mês. Ele foi filho quando a mãe levantava com os pés destapados ou com, como é que é o negócio? TPM. Essa semana lá em casa, irmão Leandrino, essa semana lá em casa, Satanás se levantou, velho, de uma forma. Eu saí, estava tudo bem. Foi assim, irmãos, foi um piscar de olhos. Eu saí para fazer a minha atividade aqui, para ir na academia e depois vir para cá para a igreja de tarde. Ela estava me olhando sorridente. Tchau, amor, te espero mais tarde. O bendito trânsito de Bagé, porque eu moro no oposto da cidade. Mas o bendito trânsito de Bagé, para tu atravessar de lá do Militão até aqui, é uma vida. Atravessar 7 de setembro, amigos. E eu fui na humildade, saí daqui e disse para a Mana. Mana é minha fiel testemunha desse dia. Ela disse que sim, porque ela sabe que eu não ia mentir, né, mano? E eu disse, Mana, eu estava orando lá em cima, irmãos, na humildade. E eu disse, mano, eu tenho que ir embora, olha, chegou a hora da pastora. Será que a culpa é tua, mano? Ela me disse, eu só quero falar mais uma coisinha. Eu me perdi lá, então. Irmão, eu cheguei 5h34, 5h33 no colégio para pegar ela. 30... Vocês viram como é que o inimigo se levantou lá? Eu olhei para ela, chuva, tempestade. Disse, tudo bem. Eu disse, e aí, amor, tudo bem? Te atrasou, né? Aí eu olhei para ela, apontei para o relógio e disse, 5h34. Isso não é nem considerado atraso, nem na Inglaterra, que é o horário britânico. Pô, Fabiano. Daqui a pouco, meus irmãos, eu fui no quarto, ela cruzou por mim chorando. Me deixa. Maridos, quem é casado aqui, levanta a mão, pelo amor de Deus. Vocês já passaram por isso? Jairo, a gente tem que orar mais, velho. O sangue da rejeição e da discórdia. Passado por tudo isso, não sei nem por que eu estou falando esse monte de bobagem, mas passado por tudo isso, primeira semana é a semana dos servos, que a gente entende. Eu vou tentar me concentrar de novo.
que a gente entende o que é servir as pessoas por amor. Depois da semana posterior, a Aline veio e nos deu uma machadada. E o pior do agressor é o agressor que te bate com luva de pelica. Não sei nem o que é luva de pelica, mas eu aprendi isso no passado, que diz que é legal, não dói tanto. Ela veio aqui, irmãos, e ela começou, e a gente sentado ali na cadeira, o Getsemane e a prensa, cara, e toda aquela doçura, aquele amor. Ela dizia pra gente assim: porque tu vai ser apertado, espremido, mas vai sair coisa boa, vai ficar tudo bem. Quando tu passar por problemas na tua vida, que as coisas estiverem duras, está tudo certo. Que palavra, né, irmãos? Que culto, cara. Ontem eu fui para o terceiro ato, porque a gente fez uma síntese aí, um apanhadão na peça de teatro que foi um espetáculo, não é peça. Ela está me olhando atravessado. Eis que te digo. O espetáculo, cara, quem teve no espetáculo foi maravilhoso. Foi assim, a condição que eles geraram aqui. Até meio-dia está tudo acabado. Eu me comprometo com vocês, irmãos. Vamos lá, estou gastando tempo aqui porque eu ainda tenho. A sincronia das luzes, dos efeitos sonoros, das falas do meu Jesus louro, do meu Mateus preto, do meu... Qual que tu era, Leandrinho? Qual? Ah, tu não tinha nome. Uma salva de palmas para Jesus. Ele substituiu Judas, só que não se sabia o nome ainda, porque os caras escolheram ali e tal. Como é que eu vou te chamar, cara? Porque Leandro não tem. O senhor se apresenta também, né? O pai dessa figura, como é que o senhor... O meu discípulo sem nome, com tatuagem da canela para baixo, do joelho para baixo. Meus irmãos, qual é a igreja que o discípulo está com a canela toda tatuada? Cara, foi uma sincronia tão maravilhosa, foi tão precioso. Eu saí tão impactado daqui naquela noite. Os irmãos cantando, eles desafinaram, mas ficou bonito. Estou brincando, foi lindo. É porque ela está me olhando e pensando: não vai falar na hora que eu cantei. Foi maravilhoso. E ontem eu tive o terceiro ato, que eu fui para a praça lá com a galera do Set on Fire. E eu falei sobre o sábado do silêncio, ou o sábado da incerteza. Porque na sexta da morte, da crucificação, aconteceu tudo. Jesus foi negado, espancado, traído, crucificado, morreu. No sábado, a gente tem aquele silêncio da incógnita. No sábado a gente tem aquela incerteza. Poxa, a Bíblia diz, e eu vou mencionar isso aqui, que Ele vai ressuscitar o terceiro dia. Mas cara, será que vai ressuscitar mesmo? E aí eu falei sobre a visão de Jesus, que foi ao inferno, pegou a chave da morte e da vida e nos trouxe restauração. Ele restaurou isso. Então o diabo não tem poder sobre a morte e a vida. Então é comum vocês verem falas de pessoas, e tem livros escritos de pessoas que ressuscitaram, estiveram mortos clinicamente e ressuscitaram. Pode procurar na internet, em todos os sites que tu quiser aí. Porque Jesus foi ao inferno e pegou a chave da morte e da vida. Então,
No sábado, ele estava em missão. Mas eu falei também do sábado de Pedro, que era o sábado de quem negou Jesus. Eu vou pregar isso um dia qualquer aí. É o sábado do cara, meu irmão, que olha para os amigos e, pô, o Chester, tu tinha nome na peça, Chester? Não sabe também? Não. Tem um discípulo qualquer aí, o Chester era um soldado romano. Como é que era o teu nome? Ah, Pedro. Não, mas tu não dá, né? Tu é humilhante. Como é que era o teu nome, Seco? Lázaro? Na outra ele foi o Ranzinza, não? Qual que ele era? Na outra era o Ressentimento, agora ele é o Morto. E foi a tua última participação nos nossos teatros. Tu acaba de ser demitido. Vamos pegar o Tiago da nossa peça, que eu não sei quem era. Hã? O G. Olha o Tiago. Imagina Pedro passando por Tiago e Tiago olhando para ele e dizendo para ele: cara, o que tu fez? Cara, como que tu vai olhar para a galera agora? Cara, como que tu vai viver com isso, meu irmão? E se ele não ressuscitar, cara, e te perdoar ali depois? Como que tu vai viver com essa de estar negando Jesus, de negar Jesus por 3 vezes, cara? Pô, velho, Judas não suportou, velho, ele se matou. Tu imagina, cara, Pedro indo dormir e Pedro levantando no dia posterior, se é que ele conseguiu dormir, o que eu acredito que não, eu não conseguiria. Tu imagina Pedro, velho, olhando para Jesus, olhando para a história, desculpa, e pensando: cara, eu fui o cara que negou Jesus ali, que tipo de homem eu sou, meu irmão? Que tipo de pessoa sou eu, cara? Que não consigo suportar as crises, que só vivo a vida com Deus nos dias de festa, quando Ele está proporcionando comida quando nós não temos, quando Ele está curando o enfermo, quando Ele está dando vista ao cego, quando Ele está fazendo o surdo ouvir. Quem que não vive esse momento? Quem que não consegue suportar esses dias? Ah, a gente está cansado, dói o ciático, dói o braço, dói o ombro, dói... Ah, mas a gente está cansado, mas a gente dorme. Agora eu imagino Pedro levantando no outro dia e dizendo: cara, os outros caras ninguém negou. Tiago, o que aconteceu comigo, velho? Por que eu vivi isso? Por que eu me sujeitei a isso? Mas se ele ressuscitar, como ele falou que faria, eu vou ser um novo homem. Ah, meu irmão, eu já traí Jesus. Já traí não, já neguei, desculpa, a palavra é terrivelmente errada. Mas eu já neguei Jesus. Nos dias de crise, nos dias de incerteza, eu já disse: ah, não sei se realmente vai dar certo. Não sei se eu estou disposto a continuar, a pagar o preço, fazendo biquinho. Hoje o Fabiano que está aqui é o Fabiano que aprendeu a missão e o valor da missão. É o Fabiano que já esteve aqui dezenas de vezes sem ter força para olhar para frente. Hoje o Fabiano que está aqui é um cara que aprendeu a se sujeitar às suas dores e vivê-las, porque é literal, a dor dói. E quem nunca viveu isso, eu profetizo que nunca vai viver. Tem dores que elas doem fisicamente na gente. Dói a cabeça, dói o corpo, traz mal-estar. Esse Fabiano que está aqui, se fosse Pedro, não seria Pedro do sábado, seria Pedro da segunda, pós Jesus ressuscitar no domingo. Que olhou para Jesus e disse: meu, não vou mais viver isso, eu vou me entregar, eu vou dedicar, eu vou fazer o que tiver que fazer, eu vou estar quando ninguém quer estar, eu vou ir nos lugares que ninguém vai ir. E ontem então eu preguei essa palavra lá na Praça das Carretas, 10 anos depois de começar a igreja. Porque quando nós ainda fazíamos culto no hotel,
Tinha dias que o hotel estava ocupado e a Praça das Carretas era o lugar que nós carregávamos as nossas coisas, fazíamos culto. E eu fui para lá, irmãos, eu gritei tanto, eu estou um pouquinho rouco ainda. Eu gritei tanto, eu estava feliz de estar ali, mas eu dizia para eles, sem soberba, o mesmo cara que estava pregando para 50, 60 pessoas, tinha para 60 pessoas, é o cara que estava pregando para milhares há dias atrás. Porque o amor da causa, ele está em quem Jesus é, não no que Ele pode me entregar. Vocês estão aqui, irmãos? Tem uns que estão fazendo um carinho na esposa aqui, esse cidadão está aqui. Pô, Derek, se tu não ajudar, ela vai dormir, velho. Tu está fazendo aqui, ó. Quem que aguenta aqui? Porque eu vou começar a pregação agora, dá uma mão para ela, velho. Está aqui, ele estava com a mão na cabeça dela para ela aprender. Agora ele está assim, pô, dá uma mão para dar uma cotovelada nele aí. É santa, pode. Mas a gente chega no domingo da ressurreição e do sangue. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 27, versículo 32. E a gente vai começar aqui. Mateus 27, 32. Teve salvação na praça, teve gente que se reconciliou com o Senhor. Todo culto na praça é maravilhoso, porque a gente sempre sai com a expectativa de que vai conquistar muitas almas para Jesus. E todo culto na praça parece um borracho, irmãos, é a coisa mais sensacional. E todo borracho que aparece nos cultos na praça é desviado. A Joyce está aí que não me deixa mentir. Todo culto, cara. Porque os caras enxergam um ponto de equilíbrio. Um dia eu estou numa farmácia, enquanto vocês acham aí, tem muita história para contar, irmãos, por isso que eu tenho tantos podcasts lá. Um dia eu estou na farmácia, cheguei para comprar um remédio, e um cara está ali do lado, ele está dizendo assim: tu pode me ajudar a comprar um chocolate para mim vender? Eu digo: velho, eu vou te comprar chocolate para tu vender, tu vai vender e tu vai usar droga? E ele me disse assim: como é que tu sabe que eu vou usar droga? Meu irmão, teus dedos estão apontando isso. Tu está com os dedos derretidos de queimado. E o cara me disse assim: cara, deixa eu te falar um negócio. Eu moro na rua há 10 anos. E eu não consigo sair disso. Eu me acostumei a morar na rua. Eu digo para ele: tu mora onde, meu irmão? Ele disse: eu moro ali atrás do charrua, do hotel, ou Binotel agora, desculpa. Eu moro ali, tem uma marquise, eu tenho as minhas coisas guardadas, então eu puxo dali e durmo, e eu me acostumei. Comida nunca falta para o morador de rua, porque as pessoas entregam. Tu vai nos restaurantes, eles dão coisas. Eu disse: tá, cara, mas tu está acostumado a viver em meio a essa desgraça de viver mendigando o que os outros te dão? Ele disse: cara, eu me acostumei, não consigo sair disso. E eu disse: cara, e tu quer que eu te dê uma grana agora para alimentar teu vício? Ele disse: se eu te disser que eu não vou usar crack, não sei nem como é que se fuma, fuma. Se eu te disser que eu não vou fumar crack com o que eu vou vender, é mentira. Mas eu também preciso comer, eu não comi ainda. Então eu vou pegar esses chocolates se tu comprar e vou vender. E aí, cara, vou comer um pancho ali e vou usar droga. E ele disse: cara, eu vou te dar. Aí comprei uma caixa de bombons para ele. Mas ele encerra essa fala dele, ele me diz assim: eu já fui num culto de vocês, que vocês fizeram na praça. Muito bom o jeito que vocês fazem culto, vocês falam numa linguagem atual. Eu gosto do jeito que tu prega. O cara me conhecia. Sabe aquele sentimento de impotência, de incapacidade, de não saber o que fazer, de tentar estender a mão para alguém e tu não conseguir, porque o cara não consegue se vencer. E eu não tenho um trabalho com drogados ainda, infelizmente. Não tenho um lugar para hospedar, para dar cama, para dar comida, ainda não tenho. Mas antes de começar literalmente a pregar, eu quero te trazer um alerta, cara. Todo mundo começa assim. Todo mundo cai assim.
Um dia começa a achar pesado demais as coisas. Outro dia acaba que são muitas exigências o evangelho. Aí de repente tu está traindo, de repente tu está mentindo, de repente tu está bebendo, fumando, cheirando, e aí tu está fora e tu está de volta a um cativeiro. Pode ser que tu não more na rua, mas o cativeiro tem 4 paredes, que é o cativeiro da alma. Então dá uma sacudida nesse guerreiro que está aí, pega do braço dele aí, ele está quase dormindo, sacode ele e diz assim: eu vou te alertar, eu não vou te deixar para trás. Capítulo 27, versículo 32. No caminho encontraram um homem chamado Simão de Cirene, e aos soldados obrigaram a carregar a cruz. E os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Então saíram para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Os soldados lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas quando Jesus o provou, recusou a beber. Depois de pregá-lo na cruz, os soldados tiraram sortes para dividir as suas roupas. Deixa eu parar por um instante aqui, ficaria muito longo o texto para colocar aqui na íntegra. Jesus já está fazendo o caminho, ou o que chamam de Via Crucis. No meio da jornada, sai um Simão, mas não é um cara que vai carregar a cruz voluntariamente. Não é alguém que vai dividir o peso da cruz com o irmão que está do seu lado aí. Foi um cara que os soldados empurraram, porque já não tinha mais, o caminho já não estava mais acontecendo, ele já não tinha mais forças para carregar. Então eles colocam um cara, e esse cara, ele vai até Jesus e ele carrega essa cruz com Jesus. E depois de pregarem Jesus na cruz, a gente tem um prego parecidíssimo, acho que tu podia pegar para mim lá na sala de oração. Eu vou trazer para vocês verem, é muito parecido com o que usavam antigamente, tanto que a gente deixou como um instrumento profético na sala de oração. Depois eles pregarem Jesus, eles tiraram sortes, cara, para ver as roupas, com quem vai ficar, como que vai ficar, o que vamos fazer. Eles conseguem ver o nível de maldade das pessoas? A intensidade da maldade do ser humano, ou a intensidade do ser humano em fazer o mal sem pensar no bem. Porque eu não acredito que nesses soldados não houvesse um pingo de amor, de compaixão, de dizer para ele: para aí, cara, eu vou esticar menos o teu braço, porque se ele ficar menos esticado vai doer menos. Esse aqui é uma réplica bem parecida com o que usavam, ó. E a gente deixou lá como instrumento profético para nos lembrar do que ele fez por nós. Mas quando eu olho para essa passagem, eu olho para isso, eu começo a pensar em pessoas que realmente parece que não existe absolutamente nada de amor pelo próximo. Versículo 37, acima de sua cabeça estava preso uma tabuleta com a acusação feita contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus, ou INRI, diz nas cruzes mais antigas, ou nas fidedignas. Este é o rei dos judeus. O que eles estão dizendo não é um alerta: estamos crucificando o rei dos judeus. É um deboche. Esse cara aqui se dizia rei dos judeus e está aí morto ou crucificado como se fosse um lixo de ser humano. Versículo 38, 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Versículo 40, você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pois bem, se é o Filho de Deus, salve-se a si mesmo e desça dessa cruz, Rei dos judeus.
Os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Diziam, quer dizer que ele é o rei de Israel? Que desça da cruz agora mesmo e creremos nele. Quando eu estava preparando essa palavra, Deus falava comigo muito profundamente. E eu estava naqueles dias que Deus me dava muitas frases. E uma das frases que Deus me deu é: não foram os pregos que prenderam Jesus na cruz, foi a missão de resgatar a humanidade. Não era esse prego que o paralisava. Isso o feria. Mas o que paralisava, o que parava Jesus naquela cruz, era o fato de ele saber que ele era sim o rei dos judeus, e que sim ele reconstruiria o templo em 3 dias. Mas para que isso acontecesse, precisava que se cumprisse o que o Pai havia ordenado. Não foram as feridas causadas por homens que lhe deram medo, foi a dor da rejeição dos homens que ele amou. Anota isso aí. Você tem caderno, bloco de notas, anota algumas coisas que eu vou dizer aqui hoje. Não foram os pregos que prenderam Jesus na cruz, foi a missão de resgatar a humanidade. Não foram as feridas causadas por homens que lhe deram medo, foi a dor da rejeição dos homens que ele amou. Foi ser rejeitado por gente que ele se entregou. A cruz para os homens era o fim, então ele tornou o fim o recomeço, não só para ele, porque o seu padrão é esse, ele tornou o fim recomeço para todos nós, porque essa é a medida do seu amor. Então o que parecia fim, se tornou uma vitória sobre a morte, que nos conduz à eternidade. Eu vou gastar tempo só na parte final, mas eu não quero que você perca de anotar coisas, e eu vou te alertar sobre isso. A segunda parte, a primeira é a crucificação, a segunda parte é a morte. Então no versículo 45, do mesmo capítulo 27, ao meio-dia desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Gente, a gente precisa parar de olhar as coisas correndo, sem prestar atenção no que acontece. Versículo 45, ao meio-dia desceu sobre toda a terra. Essa região do planeta ficou escura por 3 horas. O rio, a beleza natural do Rio de Janeiro ficou escura por 3 horas. Toda a humanidade ficou escura, toda a terra ficou escura por 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? O medo, a insegurança de não saber como seriam os próximos passos, porque eu imagino ele olhando para isso aqui, e ele dizendo: cara, se esses caras tiveram esse nível de maldade, de colocar esse negócio nas minhas mãos, porque não é bem nas mãos, era aqui. Se esses caras tiveram esse nível de maldade, o que esses caras vão fazer para acabar com isso? Se esses caras conseguiram fazer isso comigo, se esses caras me conduziram com tanto sofrimento até aqui, o que acontece com esses caras? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu Deus, por que me desamparastes? O que aconteceu contigo, Senhor? Tu esqueceu de mim? Eu sou o teu filho. Diga para quem está do seu lado: tem horas, mas diz mesmo, tem horas que Deus não vai poder te livrar. Diga para quem está do seu lado, irmão, porque isso é muito importante. Tem horas que Ele só vai precisar com que se cumpra as coisas, porque são processos da sua vida. Você não vai vencer sem passar pela dor. Faz sentido para vocês isso, irmãos? Deus não podia arrancar ele dali.
Deus não podia me tirar desse processo que eu estou vivendo aqui hoje. Deus não podia me tirar do processo do Samuel 7 anos atrás praticamente, e do Gael há 2 anos atrás, exatos 2 anos atrás. Deus não podia me tirar. Era necessário que se cumprisse para que um propósito maior acontecesse. Sinceramente, cara, eu não sei ainda qual é o propósito. Sinceramente, eu ainda não entendi o porquê de tanto sofrimento. Eu ainda não entendi o porquê ver pessoas que eu amo tanto, como a Lidiane e a Julie, ver elas com tanto sofrimento. Eu ainda não entendi. Ela me disse, inclusive, eu fiz muitas brincadeiras aqui com ela, porque a Lidiane é uma pessoa de uma força inenarrável. Ela me dizia: essa é a semana da Páscoa, só tem paciência comigo. Mas tem processos que Deus não pode nos tirar, porque se Ele nos tirar, nós não vamos entender. Nós não vamos celebrar a vitória, nós não vamos celebrar as coisas aprendendo o porquê nós vivemos. Sabe por que os grandes herdeiros perdem a herança? Porque não conquistaram aquilo que receberam como herança. Eles perdem porque não souberam o preço que tem conquistar cada coisa. Então, dando continuidade, não para, versículo 27, o nível de afronta dos caras. Versículo 47, desculpa, diz assim: alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Sério, gente? Esse dia, a gente deixou simbolicamente aqui o túmulo com a pedra removida do teatro. Esse dia parece brilhante, mas ninguém consegue discernir na íntegra o que isso representou. Jesus tinha sede, os caras davam vinagre. Outros, porém, disseram: esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Eles já não estão mais nem acreditando no Antigo Testamento. Versículo 50, então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito, ou seja, acabou. Acabou. Não tem mais o que fazer. Versículo 51, naquele momento a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram. A terra estremeceu, rochas se partiram. Sepulturas se abriram. Vocês conseguem ver a beleza da natureza em lugares, nos Estados Unidos, por exemplo, no Texas, tem intermináveis rochedos, parece que esculpidos. Está aqui. Como é que se separou essa rocha daquela rocha? Está aqui. Está escrito. Sepulturas se abriram, muitos do povo santo que havia morrido ressuscitou. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, porque ele havia pegado a chave da morte e da vida, não esqueçam nunca disso. Entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano e outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo que havia acontecido e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. O que para muitos era o fim, para ele era a missão cumprida. Já havia ido no inferno, restaurado, ele pregou no inferno, porque ainda não estão no lugar definitivo. Ele pregou, ele pegou a chave da morte e da vida, ele restaurou o controle pleno. E então ele nos deixou um modelo, que é o modelo do não pare até que a missão esteja cumprida. Você pode anotar isso também? Não pare até que a missão esteja toda cumprida. Porque muitos começam
saltitantes, muitos começam rápido, muitos fazem as coisas com ânimo. Obreiro, então, é um negócio inenarrável, inimaginável. Começam fazendo tudo, dias depois já não querem fazer praticamente nada. Esse é um alerta, obreiros, para nós. Esse é um alerta, é o alerta da empatia. É o alerta de não deixar o outro só. É o alerta de não deixar um fazer por 2 ou 3 ou 4. É o alerta de saber que sobre nós está uma missão, que é a missão de proclamar aos que ainda não são obreiros o quanto é valoroso servir a Jesus de graça. Porque de graça recebeste, de graça dai. Então vem a terceira parte, e é essa que eu quero gastar tempo, e os próximos pelo menos 30 minutos fazendo isso, que está no livro de Mateus também, versículo 28, a ressurreição. Porque já nós vimos todas as partes da Páscoa, nessa série, que é a série Páscoa, que a gente decidiu fazer diferente dessa vez, para que você até coma chocolate, mas você nunca mais ache que Páscoa é isso. Para que você até coma peixe, porque tem gente que come peixe e está tudo bem, comer peixe é legal, mas não sacrifique só aquele dia. O sacrifício não é aquilo ali. Quando eu conheci Jesus, foi libertador não comer peixe na Sexta-feira Santa. Eu passei a minha vida inteira sofrendo com isso, até conhecer Jesus e me libertar. Aí Ele me sacrificou. Ele me deu a minha cruz, Ele disse assim: ó filho, eu vou te entregar a cruz agora, tu deixa os peixes aí, e ó, pode ir tranquilão, numa boa. 28, versículo 1. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e rolou a pedra da entrada, aquela que está ali simbolicamente, e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. E agora eu quero te pedir, após essa palavra, para você bater uma salva de palmas mais alto que você puder a Jesus. Ele ressuscitou. Então, Ele não está aqui, Ele ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Capítulo 27, Ele disse que faria e o fez. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que Ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, lembrem-se do que eu lhes disse. Eu imagino nessa hora Pedro. Cara, eu começo a olhar para Pedro nessa hora, eu não consigo olhar para os outros 10 que estavam ali. Eu só consigo pensar em Pedro. Eu só consigo pensar em Pedro correndo como criança que saiu do castigo. Deu, pai, deu, posso pegar o celular? Não, o celular não, calma. Pode brincar. Mas eu posso, estou liberado, não vou mais ficar aqui, não estou mais no quarto, posso correr? Pode, filho, pode fazer o que tu quiser. Eu imagino Pedro correndo, olhando para ele, dizendo para ele: Jesus, tu me perdoa? Ele disse: eu nem lembro mais dos teus pecados. Aquilo era necessário que acontecesse para que se cumprisse. Então eu imagino Pedro dando um abraço nele. E Pedro era aquela pessoa que a gente nunca sabia o que ia acontecer. Eu não sei se Pedro, esse é só um grifo do autor aqui, tá?
Eu não sei se Pedro foi abraçar ele pensando que era um espírito, mas eu imagino Pedro olhando pegando, abraçando Jesus e dando aquela olhadinha nos braços. Pedro era Pedro. Eu imagino ele abraçando Jesus, e Jesus com todo aquele amor, toda aquela doçura, toda aquela singeleza de coração, ele olhando para Pedro e dizendo para Pedro assim: cara, que legal que tu está aqui, que legal que tu não fez como Judas, que legal que tu reconheceu e está aqui pedindo perdão, que legal que tu é esse cara, velho, que legal que tu não é mais aquele cara impulsivo. Porque o Pedro de domingo não era mais aquele cara impulsivo. Porque ninguém passa pela crucificação e sai da crucificação igual. Ele passou por aquele cenário, ele negou, mas quando ele saiu, ele não saiu o covarde que ele chegou, ele saiu um homem de honra. Eu não sei como você chegou a Jesus, mas você não pode sair daqui um covarde depois de toda essa série de pregações. Você precisa sair daqui um homem e uma mulher de honra, que reconhecem Jesus e não o negam. Eu começo a olhar para o cenário, eu começo a pensar que o terceiro dia, ele não é apenas um dia específico, mas ele é o dia que restaura a ordem das coisas, dando a vitória ao Filho e limitando o Satanás e os seus efeitos. Então o terceiro dia, ele não é um dia por si só. Ele é o dia da conclusão do projeto, ele é o dia da conclusão da missão. E já faz mais de 2000 anos que nós vivemos o fruto do terceiro dia. Vocês têm noção disso, irmãos? Amém ou não? Porque faz mais de 2000 anos que nós vivemos o fruto disso. Ele cumpriu a missão, ele restaurou a ordem das coisas. O diabo não tem mais o controle sobre a morte. Agora o controle está nas mãos dos filhos de Deus. Porque se você orar por ressurreição, Deus pode fazer. Eu orei por ressurreição nos meus filhos. Eu orei. Do Samuel eu orei por 36 horas. Eu passei 36 horas ao lado da cama do hospital dele orando por ressurreição. Eu fiquei 36 horas dizendo para Deus palavras incontáveis da Bíblia. Mateus diz isso, Salmo diz isso, Senhor, Provérbios diz aquilo, Romanos diz aquilo outro, Apocalipse diz que o Senhor venceu a morte e ressuscitou. A Bíblia diz, Senhor, ressuscita Ele. E chegou um momento que eu entendi que não era essa a vontade de Deus. Então eu disse para o Senhor: Senhor, eu usei todas as orações que conhecia, eu usei todas as palavras que a minha mente produziu e lembrou, mas em nenhuma delas houve a ressurreição. Então que se cumpra a tua vontade. Se for da tua vontade levá-lo, leva-o. E eu fui até o médico e disse para o médico: pode desligar as máquinas, está tudo definido, o Senhor já nos liberou, já falou conosco. É difícil de ouvir isso, não é? É difícil ou não é? Vocês parecem que estão assustados. É difícil ou não é? Calma, eu estou aqui, estou vivo. Porque tem coisas que nós temos que fazer para que se cumpra. Tem coisas que nós não podemos negar para que se cumpra a vontade de Deus. Eu ainda acredito que no decorrer dos anos, se aqui ou se longe daqui, eu ainda acredito que muita vida vai sair desse cativeiro das drogas, da bebida, da pornografia, da escuridão. Muitas vidas vão sair, quando ouvirem o meu testemunho, elas vão se levantar dos túmulos que se socaram. Porque se nós estamos aqui como família, a minha filha está lá servindo no Kids. Se nós estamos aqui para te dizer, para te afirmar, o processo é doloroso, mas o processo também tem fim. Mas não antes de que se cumpra. Jesus foi envergonhado. O que dizia lá em cima da cruz, INRI, diz na cruz dessa gente que carrega até no peito hoje em dia.
Tem crente que consegue carregar a cruz no peito com o Cristo crucificado. Tem gente que não morreu, o Cristo não ressurgiu ainda. Está morto, está na cesta. Ainda diz lá em cima, INRI. Procura, pesquisa uma cruz para mim aí, Vini, vazia. Mas aquele INRI agora já não é mais uma acusação e uma afronta. Agora o real rei dos judeus ressurgiu dos mortos. E ele está vivo e está dando ordem aí no meio. Você pode aplaudir Jesus por isso? Ele não é mais aquele cara que eles pensavam que era. Então o soldado romano precisa olhar para isso e precisa dizer: esse cara de fato era o rei dos judeus. Ele era o rei que dizia ser. Ele era o Deus que dizia ser. E eu quero te fazer a pergunta, mas eu quero que você se faça essa pergunta. E se você puder junto comigo fechar os seus olhos por um instantezinho só. Tem gente que não consegue fechar nunca. Mas fecha agora por um instantezinho só. Se pergunte aí: tu realmente é esse Jesus para mim? Será que ele realmente é esse Jesus para você? O ressurreto? Ele ressurgiu, então ele te dá o poder para vencer todas as coisas? Ele realmente é isso para você? Se pergunte aí. Ou ele ainda está na cruz lá crucificado, não tem poder para mudar a tua história, para mudar o conceito da tua vida? Pode olhar para cá de novo. Se realmente ele é o Jesus da ressurreição, você tem poder sobre todas as coisas, sem exceção. E então especificamente eu entro na parte mais importante da pregação, que durante a semana eu dizia para pastor Amor: Deus não falou absolutamente nada comigo sobre a ressurreição e o sangue. Aline, eu quase te mandei uma mensagem, a gente compartilhou toda a série, né? Foi trocando ali, ela me mandava, eu mandava para ela, e eu quase te mandei a mensagem: Aline, fala alguma coisa para mim sobre ressurreição, porque eu não nasce nada. E a esposa, como toda esposa bondosa, que não sabe o que dizer, ela disse assim para mim: vai surgir. Eu disse: ó, like para ti, valeu. Porque na minha expectativa era me dizer: não, pensa em Mateus 28, versículo tarará. E ela meio likezinho: vai surgir. Surgiu, numa manhã dessas aí. Ao terceiro dia, Deus restaurou a ordem, dando ao Filho a vitória e limitando Satanás sobre a sua vida. Mas o número 13, especificamente, do terceiro dia, para vocês que ainda acham que tudo é diabólico, os números, eles têm uma simbologia perfeita. E a numerologia usou isso de forma distorcida para erroneamente convencer pessoas de coisas que não são verdadeiras, ou um espírito de engano. Mas os números, eles têm um significado absurdamente importantes na Bíblia. E o número 3, sob duas óticas, a ótica do Novo Testamento e a ótica do Antigo Testamento, ou sobre o pensamento dos judeus, ele tem alguns significados, especificamente 5. O número 13, ele tem um significado especial, e nós vamos perceber ao longo de toda a Bíblia. Primeiro, no Novo Testamento, ele significa a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E segundo, ele significa a ressurreição. E no contexto dos judeus, para os judeus, o número 3, ele significa completude, perfeição e plenitude divina. Então toda vez que tu fala sobre o número 3, tu vai falar sobre completude, perfeição, trindade, ressurreição e plenitude divina. Só que eu fui mais fundo no estudo, e eu já conheço o significado dos números há uma centena de dias, dezenas de anos. O número 1, a ressurreição, porque eu não poderia começar por outro, do significado do número 3. A ressurreição, ela não era só a ressurreição de um homem que estava morto. Ela era a ressurreição dos sonhos de Deus sobre a sua vida.
ela era a ressurreição do projeto de Deus com você, porque Ele tira total poder de Satanás, e Ele dá a você o livre-arbítrio de fazer escolhas. Portanto, você só dá a Satanás aquilo que você quer dar. E Satanás só tem poder sobre aquilo que você dá legalidade. Você pode repetir essa palavra comigo? Legalidade. Porque quando você não está em pecado, a legalidade é revogada de Satanás. Vocês entenderam isso? É muito importante entender. Entenderam ou não? Só o pecado dá legalidade para Satanás agir. Se não tiver pecado, o diabo não tem motivos e não tem a liberdade para te atacar. Mas pastor, eu pequei ontem. Então você vai ajoelhar e você vai dizer a Deus: Deus, eu me arrependo dos meus pecados, perdoa os meus pecados e lança todos eles no mar do esquecimento. Combinamos assim? Porque a ressurreição, ela trouxe esse valor. Ela tira o controle do diabo e ela nos dá esse controle em nome de Jesus. Então todas as coisas que o inimigo nos roubou, nós temos de novo acesso. Rony, tem acesso a todos os sonhos que tu sonhou. Olha que coisa extraordinária. Porque Satanás, ele não tem mais poder, porque o poder da ressurreição, que está escrito lá no número 3, ele nos deu a condição de vencedores, de não mais derrotados. Amém? Vencedores, não mais derrotados. Segundo, a Trindade. A Trindade, ela representa Deus Pai, poder máximo. Aprende essa aulinha aí. Deus Pai, porque tem gente que ora errado, não consegue entender a dimensão disso. Deus Pai, todo poderoso, soberano. Deus Filho, assentado à direita de Deus, como o advogado fiel, a testemunha fiel, que interroga ao Pai, ou ele intercepta ao Pai, melhor dizendo, em nosso favor. Então, Deus Pai, Jesus é o caminho por onde nós vamos ao Pai. Entenderam até aí? Jesus, então, ele é o caminho. Então todas as vezes que a gente ora, a gente deve orar a Deus. E eu não consigo entender quando as pessoas oram a Jesus. Nós devemos orar a Deus por meio de Jesus. Então Deus Pai, Deus Filho, e a terceira figura que muitos minimizam o poder ou minimizam o seu estado, é Deus Espírito Santo, que é aquele que ficou entre nós, como consolador, como o caminho que a gente... Eu estou sentindo a presença de Deus. Quantos já disseram isso? Eu estou sentindo a presença de Deus. Levanta a mão bem alto aí. O Espírito Santo estava visitando vocês. É a presença do Pai entre nós. Vocês entenderam isso? Isso significa Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Terceiro, a completude. Eu fui pesquisar e aí fui para o dicionário. O significado de completude. Prestem atenção só no que significa esse número 13. É uma coisa enlouquecedora. Completude no dicionário significa qualidade, estado ou propriedade do que é completo, perfeito, acabado. Então tudo que aconteceu ali é completo, é perfeito, é acabado. Não há espaço para uma nova coisa, não há espaço para um novo momento, não há espaço para dúvidas, é completude. Tudo que ele fez foi perfeito, e tudo que está escrito na Bíblia é seu direito. Nada pode ser revogado, tudo que está escrito ali é direito seu, você pode acessar todas as coisas. A Bíblia diz: tudo posso em Cristo que nos fortalece. Então você pode tudo mesmo. Porque o terceiro dia, a ressurreição trouxe completude. Quarto, perfeição, que significa, no dicionário, o mais alto nível numa escala de valores, excelência no mais alto grau. Então o mais alto nível na escala de valores foi o que aconteceu naquele túmulo. Ele ressuscitou e trouxe a plenitude de todas as coisas, ou seja, trouxe as coisas de forma perfeita. Não há uma vírgula na Bíblia que possa ser questionada.
completude, perfeição. Então o nosso Deus, Ele é um Deus perfeito. Eu fico maravilhado com isso, irmãos. O nosso Deus, Ele é um Deus perfeito. É um Deus que não há dúvida, não há sombra de variação. Não dá para ficar pensando, mas será que? Ou quem sabe se? Não, o que Ele fez é perfeito, é completo. E o último significado do número 3 é plenitude divina. Segundo o dicionário, plenitude significa completo, pleno ou cheio. É o estado daquilo que foi feito na sua totalidade, que atingiu a avaliação ou a medida máxima. Não há nada a se falar daquele lugar lá. Os caras visitam há 2000 anos, Rafa. Há mais de 2000 anos, os caras visitam o lugar onde é o túmulo de Jesus. Porque 2000 anos se passaram e o túmulo continua vazio. Só que agora é mais maravilhoso ainda, porque agora ele voltou para o seu lugar, mas agora ele não voltou para o seu lugar para descansar. Ele voltou ao seu lugar para interceptar o Pai em nosso favor. Então ele está lá do lado do Pai como uma testemunha fiel. O que significa testemunha fiel, pastor? Ele viveu tudo o que você viveu. Ele passou por tudo que você passou. Ele sabe as suas dores. Ele sabe o que significa pecar. Ele sabe o que significa sofrer. Ele sabe todas as coisas. Então quando ele vai falar com o Pai em favor das tuas burrices, das minhas burrices, ele diz para o Pai: Pai, negócio é o seguinte, ele pensou assim agora. Ele agiu assim porque ele é assado. Ele agiu dessa forma porque ele pensou nessa maneira, porque ele estava sentado no lugar X, no momento Y, e ele tentou fazer tal coisa que deu errado e ele se frustrou. Pai, perdoa o pecado dele. Então o Pai diz: Tu é a testemunha fiel e verdadeira. Sejam perdoados os teus pecados. Você recebe aí ou não? Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso, porque a plenitude de Cristo nos entrega todas essas coisas. Eu sei que a pregação pode estar um pouquinho complexa, mas é para que você possa entender a plenitude, não pegar por base: eu faço, por que eu não faço mais sinal da cruz? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque não precisa. A testemunha fiel está sentada ao lado do Pai, interceptando a Ele por você. Não precisa mais simbologia, não precisa fazer menção a coisas. Ele conhece toda a verdade, e Ele conhece a sua verdade. Ele sabe o que você está fazendo, mesmo sem abrir a sua boca, porque Ele conhece os nossos pensamentos. Vocês entenderam? 90% das minhas orações, se não mais, são em silêncio absoluto. Porque todas as vezes que eu oro em silêncio absoluto, o diabo não tem acesso à minha oração. Ele não tem a capacidade de ouvir e ler os meus pensamentos. Porque todas as vezes que você fala, as palavras ficam registradas, então Satanás pode usar elas a teu respeito, contra você, desculpa. Por isso que toda vez que você for fazer uma oração audível ou em voz alta, essa oração precisa ser uma oração de decretos. Pode ser oração de clamor, pastor? Pode ser oração de clamor, mas com um decreto final: Senhor, eu clamo que o Senhor me abençoe na minha igreja, em nome de Jesus. Um decreto final. Ele vai fazer. Senhor, eu clamo pela saúde do fulano, em nome de Jesus. Um decreto final. Ele vai fazer. O diabo não pode interferir. Uma aspas para os meus últimos 15 minutos. Tudo que você fala está registrado, e o diabo pode usar contra você a qualquer momento. Pegou isso aí? Então toda asneira que tu fala, toda maldição que tu lança em secreto, toda palavra de maldição que tu lança sobre os teus filhos, essa criança é burra, essa criança nunca vai dar certo, essa criança não é capaz.
ele nunca vai chegar a lugar nenhum. Essa criança não tem condição. Essa criança não vai ser nada. Essa criança não vai a lugar nenhum. Quem já ouviu isso? Eu ouvi isso dos meus pais, irmãos. Quem já ouviu assim? Ou só eu sou infeliz aqui da história? Só que eu olhava para aquilo, e aquilo me feria na alma. Esse guri nunca vai dar em nada. Dona Marilene, levante a mão aí. Seu esposo está aí atrás da senhora. Eu estou vendo tudo, dona. Olha aí. Faz ele sentar do seu lado. A senhora nem a cadeira ofereceu. O senhor é muito bem-vindo aqui entre nós. Se não me falha a memória, o apelido é Bulica. Tá certo ou não? Esse é o Bulica. Bem-vindo. O senhor é uma figura ilustre aí. Famoso como marido da dona Marlene. A coisa mais extraordinária é que o diabo ficou tão sem poder. Olha para cá. O diabo ficou tão sem poder sobre nós, que se nós fizermos uma única oração, dizendo a Deus: Deus, eu recolho no mundo espiritual todas as palavras de maldição que eu lancei, e eu lanço em nome de Jesus todas elas no mar do esquecimento. O diabo já não tem mais poder para usar essas palavras contra ti. Por quê? Porque foi revogado. Cristo ressuscitou e tirou todo o poder de Satanás sobre as nossas vidas. Vocês recebem ou não? Vocês entenderam isso? Porque isso é uma coisa também muito importante, que todo esse conhecimento está guardado aqui, eu preciso passar. Então, falou asneira, recolhe. Satanás, eu revogo o teu direito sobre o que eu falei. Satanás, eu revogo, tu não tens mais acesso. Jesus, recolhe todos eles e lança ao Pai, para que Ele coloque isso no mar do esquecimento. Então Ele não tem mais poder sobre ti e sobre o que tu falou. Agora vai todo mundo chegar em casa e fazer uma oração, recolhendo palavras, não vai? Porque falou asneira a vida inteira. Estou certo ou estou errado? Alguns dados aqui são importantes referir, tá? Então vou fazer menção a alguns deles e depois vou profetizar essas 5 coisas na tua vida. Amém? Aí nós vamos ficar em pé e nós vamos profetizar essas 5 coisas. E você vai tomar posse delas. Você está pronto para isso ou não? E quem não veio? Olha online. Vai tomar posse também. Ninguém vai ficar sem. Alguns dados que são importantes referir aqui. Jesus indica uma palavra para mencionar o fato da ressurreição. Está lá em Mateus 12, versículo 40, a Bíblia diz assim: pois assim como Jonas, você pode falar isso comigo? Assim como Jonas. Tem gente que zoou Jonas uma vida inteira, né? Mas olha o papel de Jonas aqui na história. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Onde é o coração da terra? O inferno. Jonas, que parecia um avoado perdido, sem propósito, que entrou na boca do peixe porque não foi para o lugar onde deveria ir pregar. Também Deus faz referência a esse grande homem, porque Ele restaura isso, Ele sai e se dá conta do erro que cometeu e vai para o lugar. Os 3 dias de Jonas no ventre do peixe simbolizam um período de transformação e renovação, culminando em sua obediência ao comando de Deus para pregar a cidade de Nínive. Então Jonas ele precisa passar por um processo. Rebelou-se contra Deus, não fez o que era certo fazer, Lucas. Então ele vai para o ventre do peixe, passa 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Chester. Sai, e como se fosse conosco, quando nós saímos do nosso processo, nós saímos ainda com alguns resquícios de sujeira do passado, mas quando nós saímos do processo e nós vamos em direção a Nínive pregar a palavra, porque era isso que Jonas deveria ter feito, então é restaurada a autoridade sobre ele. Jonas não é mais o cara do ventre que foi engolido por um peixe. Jonas agora é o cara que vai para Nínive pregar, porque foi o cara que venceu os 3 dias e as 3 noites no ventre do peixe, cara.
Isso é extraordinário, irmãos. Ele é o cara agora que venceu os 3 dias e as 3 noites, e Jesus está fazendo menção a ele. É mais extraordinário ainda. Então, Jonas capítulo 1, versículo 17 diz: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Jesus fez menção a essa palavra. Jesus fez menção a essa palavra. Só que nós que estamos aqui em um domingo de Páscoa, não podemos mais olhar para esse dia como um dia comum, por tudo que nós aprendemos nessas 3 semanas. Nós precisamos crer que se Jesus ressuscitou ao 3º dia, e esse dia é tão simbólico para nós cristãos, nós precisamos tomar posse do poder espiritual que há nessa ressurreição. E nada e nem ninguém é capaz de nos parar. Ah, mas eu não consigo, pastor. Consegue sim. Ah, mas não dá, pastor. Dá sim. Mas eu ainda preciso mudar coisas, pastor, em você. Eu também. Mas dá sim. E o pior é ficar esperando, ficar perfeito, para começar a fazer algo. Deixa eu te dizer uma palavra que está na Bíblia. O único perfeito é Jesus Cristo de Nazaré. E para que não haja perfeição em nós, Ele nos tornou pecadores, porque perfeição só há nele. Então todo dia você vai pecar. O que você tem que fazer é se arrepender e recolher as palavras no mundo espiritual. Entenderam isso? Esse dia, assim como foi com Jonas, será conosco. 3 dias se passaram na nossa história, 3 dias se passaram nas nossas vidas, 3 dias se passaram nos nossos problemas, e para nós, esse dia é um dia simbólico e representa um novo ciclo. Para nós, igreja, toda a Páscoa representa um reinício no ciclo. Plenitude, completude, perfeição, a Trindade a nosso favor e a ressurreição que nos deu vida. Com isso eu quero te convidar a ficar em pé para profetizar isso sobre você e concluir aqui com os meninos do louvor. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, declarando a nossa fragilidade sem Ti, declarando a nossa completa imperfeição sem Ti, declarando a nossa dificuldade de discernir coisas e avançar, declarando a nossa incapacidade, Senhor, de suportar dores, às vezes insuportáveis, mas que são suportáveis. Eu quero declarar, Senhor, agora em nome de Jesus, sobre a vida dos meus irmãos e sobre a minha própria vida, porque eu sou o primeiro que precisa receber essas coisas, Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus, Senhor, que o nosso cenário, o nosso quadro, ele está mudando, Senhor. Que as coisas que nos aprisionavam, que nos paralisavam, que nos deixavam fora do limite daquilo que o Senhor podia fazer em nós, Senhor, eu declaro em nome de Jesus, caídas por terra está toda a limitação, caída por terra está toda a insujeição, caída por terra está, Senhor, todo o desejo próprio que sufoca a vontade de Deus em nós. E eu declaro, levante as suas mãos para o alto, bem alto. Eu declaro e profetizo, Senhor, que em nome de Jesus agora,
Vamos fazer o fundo já aí, vamos lá, vamos começar. Eu declaro e profetizo agora, em nome de Jesus, que dessa manhã em diante, Senhor, sonhos terão ressurreição agora. Pessoas que tinham abandonado os seus sonhos, pessoas que tinham abandonado o propósito de Deus, pessoas que tinham deixado para trás viver a plenitude dos teus sonhos para elas. Eu declaro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ressurreição! Em nome de Jesus. Levante suas mãos para cima. Levante suas mãos para cima. Eu declaro, em nome de Jesus agora, e profetizo sobre cada um deles, completude, Senhor, qualidade, estado ou propriedade do que é completo, perfeito e acabado. Nada do que o Senhor começou na vida deles vai ficar incompleto, mas eu declaro a completude do projeto de Deus, dos sonhos de Deus e dos planos dele. Tu és invencível. Eu declaro e profetizo perfeição no mais alto nível, numa escala de valores, excelência no mais alto grau. Tudo que eles entrarem, tudo que eles tocarem, tudo que nós fizermos, Senhor, todos os lugares por onde nós andarmos, a perfeição vai estar junto de nós, porque perfeito é o autor dessa grande causa nas nossas vidas. Eu profetizo isso sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Profetizo também a plenitude divina, Senhor, plenitude plena, cheia, estado daquilo que foi na sua totalidade, que atingiu a avaliação máxima, a medida máxima. Eu declaro sobre cada um de vocês, levanta as mãos para o alto, eu declaro sobre cada um de vocês plenitude. Levanta as mãos, Lober, não perde esse momento. Plenitude divina, plenitude completa, medida máxima do que Deus tem para você. Você não vai ficar preso no início das coisas, você não vai parar pelo caminho. É isso que está significando essa palavra profética. Você não vai ficar pelo caminho, você vai chegar até o final, você vai ir até o final, você não vai parar pelo meio, você vai ser dos que começam e dos que terminam. Pessoas que os seus sonhos tinham morrido, eu quero agora que só vocês levantem as mãos, os outros podem baixar. Fechem os seus olhos, comecem a orar. Pessoas que não conseguem mais ver a vitória, apenas as crises, medos, desânimo. Se você é essa pessoa, deixa eu orar por ti. Levanta bem alto a mão, não fica com vergonha. Senhor, em nome de Jesus agora, Tu está vendo essas mãos levantadas, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus eu declaro, Senhor, que essas pessoas não vão mais ficar cativas, não vão mais ficar paralisadas, elas não vão ficar para trás, Senhor. Elas vão começar a puxar o carro, Senhor. Elas vão começar a andar na frente. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que esses sonhos que morreram, em nome de Jesus, eles estão voltando. Eles estão voltando. Se você é uma pessoa que vive com medos, eu amarro todo espírito de medo. Se você é uma pessoa que não consegue sonhar com as coisas no futuro, se você é uma pessoa que não consegue sonhar com alegria, em voltar a ter felicidade, eu profetizo sobre a minha vida alegria, eu profetizo sobre a minha família, e eu profetizo sobre você, em nome de... Não é o que eu quero, presta atenção, é se tu queres, afasta de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e a sua angústia era tanta que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. E aí o Senhor me disse algo. O sangue era a angústia do fim, a pureza do sim e a ambição do eterno.
O que para nós foi de graça, para Jesus custou tudo. O seu sim é o ponto de partida, não o fim. Diga sim a Jesus aos seus sonhos hoje, aos projetos dele, confie, e jamais haverá um fim para você. Sempre será o recomeço do seu amor. O que para o mundo era o fim, o sangue era a angústia do fim, a pureza do fim e a ambição do eterno. Celebre isso, festeje esse sangue que tocou em terra, porque ele era o sangue de alguém puro, sem defeitos, que te dá a vitória sobre todas as coisas. Vamos adorar. O véu tu rompeste, levante a sua voz. a tumba vazia